Olá, gente. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como amanhã é dia dos namorados e eu mais a Janda estamos fazendo 19 anos de namoro. 19 anos de namoro. E 18 anos de casados. Graças a Deus. Muitas bodas já. 3 filhos com a bênção e a graça do Senhor. O Ian, o Arthur e o Heitor. E nós queremos então compartilhar um pouco sobre 3 áreas que talvez sejam as mais difíceis de lidar no casamento, que é olhar biblicamente o que a Bíblia fala sobre a questão financeira, sexual e sobre a comunicação. Essas 3 áreas, rapidamente, pedindo a Deus que nos ajude em oração. Você está ouvindo no fundo aí a música que nós cantamos no nosso casamento, né? Cassiano e Jair. E eu queria pedir então a Janda que desse um alô pessoal e fizesse uma oração então, para a gente passar então para os textos bíblicos. Boa noite, graça e paz para todos. Então vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que estamos passando, ó Deus. Tudo nós damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, ó Pai. E mesmo durante, ó Deus, esse caos que estamos vivendo, esse tempo difícil, de tantos problemas, ó Pai, econômicos, sanitários e até mesmo de crises de relacionamentos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que a Tua boa mão esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos dando entendimento e sabedoria, Pai, porque precisamos do Senhor, tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos atrapalha de Te servir, de viver, ó Pai, em novidade com o Senhor. Pedimos pelas nossas vidas, ó Pai, pelos casais, ó Deus, por cada lar, ó Pai, por cada família, ser com cada um, Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que as Tuas mãos estejam nos dirigindo, Senhor, e fortalecendo, ó Pai, o relacionamento de cada um, as crises, ó Deus, resolvendo, que o Senhor esteja no nosso direcionamento, ó Pai. Te pedimos e agradecemos, porque até aqui, ó Senhor, está conosco e tem nos guiado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 3 áreas, as 3 áreas talvez mais críticas na vida conjugal, né? A área financeira, comunicação e a área sexual. O que a Bíblia fala sobre essas 3 áreas? Então, pensando primeiramente aqui sobre a área financeira, eu gostaria que você lesse todos os textos. Ao ler a Bíblia, você pudesse então estar examinando o que a Bíblia fala sobre isso, né? Para que você possa estar aplicando a palavra de Deus ao seu lar. Nós temos procurado de maneira assim bem prática, né? Primeira regra de tudo, né? É a fidelidade. Sermos bons mordomos, bons administradores daquilo que Deus tem nos dado, chegado às nossas mãos. Administrar bem, para a glória de Deus. Sermos fiéis ao Senhor, na obra do Senhor, para cooperar na obra do Senhor e também ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E aí também a nossa família saber administrar corretamente, tendo essa partilha, tendo essa comunhão, né? Compartilhando. Às vezes o casal vai administrar junto, às vezes um dos dois vai estar ali cuidando dessa área, mas conversando, né? Os dois conversando. Eu sei de casais que quando os dois trabalham, eles juntam o recurso que tem e os dois administram. Não tem aquela, não, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, cada um faz o que quiser. Não. São 2 em 1, né? Então é uma só carne. Então precisa pensar no bem da família, juntos, como marido e mulher, como família, administrarem os recursos que Deus tem dado.
E a primeira coisa, então, é a fidelidade, sermos fiéis, para sermos administrar corretamente as finanças que Deus tem nos dado. E aí, outra coisa muito prática é a planilha. Você, seu esposo, a esposa, né? Vocês colocarem numa planilha o que entra, o que sai, os gastos, a receita, para que possa controlar e não ser surpreendido com dívidas, com coisas que muitas vezes acaba sendo motivo de discussão entre o casal. E eu queria começar então sobre essa questão das finanças, fazer mais uma oração. Vamos pedir a Deus pelas finanças no nosso lar, né, nos nossos lares. Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, que o Senhor abençoa, ó Deus, o lar de cada um dos nossos irmãos e irmãs, de cada pessoa que nos ouve, para que possamos administrar bem os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, sermos fiéis, nos faça fiéis, ó Deus, bons mordomos, ó Deus, bons administradores dos recursos que o Senhor tem nos dado, para que sejamos abençoados e possamos abençoar também, ó Deus, tendo esse privilégio de investir na obra do Senhor, na obra missionária, no reino do Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. E aqueles casais que estão com dificuldade na área das finanças, ó Deus, as famílias que nesse tempo de pandemia estão sofrendo desemprego, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as finanças de cada família, Pai, no nome de Jesus. Amém. Outra área que é também uma das mais críticas no casamento é a área da comunicação, né? Precisa haver boa comunicação, porque quando a comunicação no lar é ruim, quando a comunicação entre o casal não é boa, então isso é muito prejudicial. Eu quero ler o texto que serve para a nossa vida, né, e principalmente na vida a dois, colocar em prática isso aqui. Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca, vou pedir para a Janda ler, é melhor, né? Efésios capítulo 4, versículo 29. Se esse versículo colocado em prática, eu vou dizer uma coisa para você. O respeito e o amor na comunicação vai fluir, né, na sua vida, na sua família. Efésios 4, 29. Então, veja o que diz esse texto. A Janda vai ler para nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que vai machucar, palavras que não convêm à vida do cristão, palavras de desrespeito, mas palavras de graça, palavras que vão comunicar graça, né? Que a nossa boca possa ser usada nas mãos de Deus para abençoar, né? Para abençoar. Então, e se unicamente que for boa para edificação, vai produzir edificação a minha palavra? Vai transmitir graça? Se não, então não convém nem que eu fale alguma coisa, né? Então, sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Eu quero perguntar para você, que está nos ouvindo, as suas palavras têm comunicado graça? As suas palavras têm comunicado graça para a vida do seu namorado, da sua namorada, do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa? Então, a comunicação precisa transmitir graça, e não o contrário, não desgraça, mas graça. E quando fala também essa questão da comunicação, tem
que haver onde um fala, o outro entende, né? Porque não é só eu falando e o outro não entender o que, mas o outro entender o sentimento, saber ouvir e assim ter uma boa comunicação. Às vezes a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Eu lembro que eu mais a Janda, a gente teve bastante dificuldade no início do nosso casamento, mas graças a Deus a gente foi crescendo. E hoje, graças a Deus, a nossa comunicação está bem melhor, eu a entendo melhor, ela me entende melhor. E é bom quando no casamento a gente cresce. A gente não pode ficar decrescer ou estagnado, né? Aí é triste. Então, precisa haver um crescimento. Os anos vão passando e pela graça de Deus a gente vai crescendo, aprendendo a se comunicar melhor, com amor, com respeito, transmitindo graça. Então, Efésios 4:29, memorize esse texto, coloque em prática. Não é difícil, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos fazer mais uma oração. Eu vou pedir para a Jana estar orando dentro então desse tema da comunicação. Vamos orar? Vamos pedir a Deus, nos abençoe. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja limpando, ó Deus, purificando os nossos corações, purificando, ó Deus, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir. Deus, vem dirigir. Como casal, ó Deus, que o Senhor venha refletir, ó Pai, a Tua imagem em nosso semblante, nas nossas atitudes, nas nossas ações e principalmente, Deus, nas nossas palavras. E as palavras são tão importantes que nós possamos dizer aquilo que venha abençoar o nosso cônjuge, que venha trazer graça, que venha trazer crescimento. Que só possa, Senhor Jesus, nos ensinar, tanto homem como mulher, falar, saber falar com as atitudes, com falar, que possa ter Cristo, a Tua mensagem na nossa vida, Pai, e que possamos não só lá fora, mas dentro da nossa própria casa, onde esse tempo eu sei o que tem aumentado as agressividades, Senhor, a falta de respeito, a falta de comunhão, a falta de se relacionar, que a família, Senhor, possa se amar, dialogar, ó Deus, principalmente os cônjuges, ó Pai, e que saiba sair dessa quarentena, não separados, ó Deus, mas mais juntos, ó Pai, porque o que a gente tem visto, ó Deus, que esse vírus é terrível, mas mais terrível mesmo, Pai, é o que tem acontecido dentro dos lares, que a gente tem percebido, Senhor, a falta de amor, a falta de compreensão. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos ensinar a falar, ó Senhor, a sentir como o Senhor e a fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai, e não que o nosso coração sente ou que a nossa mente pensa. Falar, ó Pai, possamos falar com sabedoria e que o nosso cônjuge possa ter prazer na nossa fala, possa sentir alegria, que o nosso cônjuge possa se sentir renovado, que o nosso cônjuge possa se sentir um amigo, ó Deus, um no outro, ó Pai, porque somos uma só carne, Senhor, que o Senhor nos abençoou para estarmos, ó Deus, juntos, cuidando dos nossos filhos, sendo bênção, Pai, na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos não venham falar também aquilo que não transmita graça, que eles possam aprender conosco, ó Pai, aquilo que é bom e agradável e é gostoso ouvir aos ouvidos, ó Pai, palavras doces, de paz, de alegria. E às vezes precisamos falar, Deus, palavras que venham confrontar, que venham ajudar o nosso cônjuge, ó Deus, aos nossos filhos a crescer, ó Deus. Às vezes precisamos falar palavras duras também, mas que nessa palavra dura possamos ter sabedoria para falarmos, ó Deus.
para que possa surtir efeito na vida daquele que nós tanto amamos e casamos para viver eternamente, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós louvamos pela Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre essas 3 áreas do casamento, né? A área da finanças, comunicação e área sexual. Eu queria falar sobre a questão da comunicação aqui, algumas coisinhas que eu lembrei aqui, muito importantes também. Eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não estamos aqui nos pousando de casal perfeito não, viu gente? Nós também somos pecadores, estamos aprendendo, estamos crescendo dia a dia. Mas que isso fique bem claro. Sempre um crescimento, né? Pedindo a Deus a graça do Senhor para viver na presença do Senhor, como marido e mulher, vivendo o que a palavra de Deus nos ensina. Que só pela graça do Senhor, né? É pela graça do Senhor. E quando você faz de comunicação, não vale a questão do silêncio de emburrar. Não use esse tipo de comunicação com o seu cônjuge, né? Ficar emburrado, né? Não vale isso. Também a gente sabe que a gente comunica também através dos gestos, né? Do olhar, tudo isso é comunicação também, mas tudo tem que transmitir o que? Graça. E lembra daquelas palavrinhas importantes, né? Eu te amo. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge, eu te amo? Às vezes quando está no início do namoro, aqui, né, no início do casamento, toda hora eu te amo, e vai passando o tempo, a gente esquece de dizer eu te amo, isso é tão importante, então, né? Eu tenho que dizer, é bom ouvir e é bom falar, e também a comunicação através do carinho, do afeto, do abraço, né? Então, perdão, dizer eu te perdoo, ou me perdoe, isso é fundamental também na comunicação do casal, né? Eu errei, obrigado, com licença, né? Então, são coisas da boa comunicação, e nós precisamos de tudo isso transmitir graça, a graça que nós recebemos de Deus. Para terminar, falando sobre a área sexual, outra área também muito importante, talvez uma das áreas também que tem trazido muita dificuldade também muitas vezes nos casamentos. E eu quero ler o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 7, versículo, vou pedir para a Janda ler para nós, 1 Coríntios 7, versículo 3, 4 e 5. 1 Coríntios 7, versículo 3, 4 e 5. Vamos lá? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vendo? Claro, como o apóstolo Paulo, como Deus inspirou aqui o apóstolo Paulo para escrever esse texto tão maravilhoso da palavra de Deus, que nessa área conjugal, da área sexual também no casamento, tão importante. Então, nós não podemos ser egoístas, o marido não pode ser egoísta, né, no seu relacionamento sexual com a sua esposa, e nem a esposa também é egoísta. Talvez, eu não sei, talvez os mais egoístas talvez sejam os homens nessa área, né? Ou talvez não. Mas aqui é claro, está dizendo que o homem não ter o corpo como seu, né, mas da sua esposa, e a mulher não ter o corpo como dela, mas do seu esposo, né? E terem o cuidado
de satisfazer um ao outro nessa área também, né? Sempre com amor, com carinho, com respeito, né? E diz aqui, até na questão da oração, da consagração, precisa ter o cuidado de um tempo, os dois combinarem. Se for combinar, nós vamos ter um tempo de jejum, por exemplo, de oração. Então, não ter, se for de comum acordo, não ter relações sexuais nesse período. Mas o apóstolo Paulo faz uma advertência, que isso não seja um período muito longo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja como Deus se preocupa com que o casal tenha uma vida conjugal na área sexual também abençoada, que eu possa ser bênção para a vida da minha esposa e a minha esposa ser bênção para a minha vida nessa área também. E aí, né? Esse é um dos textos da palavra de Deus. Você pode ler mais textos, procure aplicar para a sua vida o que a Bíblia ensina. Esses dias eu estava ouvindo, né, a Bíblia em áudio com Cid Moreira, ouvindo o livro de Cantares, né? A gente precisa ser mais românticos também, porque a própria palavra de Deus nos ensina esse romantismo. Leia o livro de Cantares, olha que bênção. Olha como que Deus destinou um livro ali, o livro de Cantares, para que o casal, e também em Provérbios também a gente vê isso, né? Para que o casal possa se deleitar um com o outro, né? Então, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa. Isso é muito importante também no casamento. Então, essas três áreas aqui nós falamos, né? A área das finanças, a área da comunicação e a área sexual. Que dessas três áreas, é claro que há outras áreas também no casamento, talvez essas são as mais críticas, mas que você possa colocar diante de Deus, que você hoje mesmo possa sentar com a sua esposa, conversar sobre esses três assuntos e colocarem-se em oração. Se tem havido dificuldade no seu relacionamento conjugal, e aqui nós estamos falando, é claro, com casais, né? Comemorando o Dia dos Namorados para aqueles que são casados, né? Que você possa conversar, que vocês possam colocar isso em oração. Nós não conhecemos a sua realidade, mas Deus conhece. Deus conhece. Talvez está tão difícil, tão problemático, né? Talvez você precise aprender então a buscar um conselheiro, uma conselheira, alguém confiável, alguém de Deus, para que possa te ajudar no seu relacionamento conjugal, né? Pastor, alguém que você possa, o casal possa ter essa orientação também. Muito bem, gente, é isso que a gente gostaria hoje nessa live, né? Tá trazendo para vocês, comemorando esses 19 anos de namoro e 18 anos de casado, que eu mais a Jane estamos fazendo. Nós damos graças a Deus. Nós tivemos crises, né? Lutas, tribulações, e Deus nos deu a graça de vencer. Estamos vencendo a cada dia. Cada dia Deus vai nos dando a vitória, né? Para crescermos, né? E como eu disse para vocês, não estamos posando aqui de casal perfeito, não, muito pelo contrário, né? Mas de um casal que está buscando viver na graça de Deus aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. E é isso que a gente tem que fazer. Aplica, né? Aplicar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Ao nosso relacionamento conjugal, à nossa vida. Eu quero terminar fazendo uma oração. Não sei se a Janda quer dizer mais alguma coisa, né? Vocês estão ouvindo aí esse cântico que nós cantamos no nosso casamento. Quem sabe um dia a gente vai cantar ainda, né? Conseguir cantar, né? Essa canção linda, né? Vamos orar então?
Amado Deus, querido Pai, te agradeço, meu Deus, pela vida da Janta, ó Pai, pelo nosso casamento, que nós possamos crescer, ó Deus, no nosso relacionamento conjugal, na presença do Senhor. Agradeço, ó Deus, também pela vida de cada casal, ó Deus, que seja abençoado com a Tua graça, aqueles que ainda não casaram, que estão namorando, que o Senhor dê a eles o temor do Senhor, para que tenham um namoro santo, um namoro puro, ó Deus, que respeitem um ao outro e que amem de verdade, ó Deus, conforme a Tua palavra ensina, aos namorados, aos noivos, e aqueles que já são casados, mas estão também, ó Deus, não deixaram de viver esse namoro que é tão importante, ó Deus, na vida conjugal. Nos ajude, ó Deus, a aplicar a Tua palavra na nossa vida, nessas áreas que nós falamos aqui. Eu te peço, ó Deus, a bênção do Senhor sobre cada pessoa que precisa da Tua graça, Pai, na área da comunicação, na área financeira, na área, ó Deus, sexual. Que o Senhor abençoe, Pai, com a Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.